E a gente começa agora mais um Casa do Chapéu especial para o site Centopeia. Nesse programa a gente vai falar sobre os 400 anos da morte de William Shakespeare, talvez aí o maior autor teatral, dramaturgo ou de qualquer espécie de literatura de todos os tempos, e uma pessoa influente até hoje, né? Eu acho que o que não dá para negar é que como o Harold Bloom aqui, que escreveu o livro A Invenção do Humano, diz, ele é basicamente a pessoa que define o ser humano de pós-Shakespeare, né? Como o ser humano se entende como uma pessoa com seus sentimentos, com tudo mais que realmente tem a ver com essa ideia de uma filosofia do ser humano. E a gente tem aí 400 anos de uma tradição que subiu, baixou, né? O Shakespeare já foi melhor, já foi pior, com uma diferença aí no decorrer dos séculos, mas sempre foi um cara muito bem quisto aí por uma parte bastante importante da crítica. Talvez seja um dos poucos casos que a gente pode apontar para uma quase unanimidade, assim, ou para vamos chamar de consenso ou algo do tipo. A maioria dos autores, seja escritor, dramaturgo, ou até porque essas coisas se confundem um pouco, principalmente quanto mais tu recua, né, no tempo. Tu encontra pouca gente que não gosta ou não reconhece o papel de Shakespeare, não só não só o reconhecimento que ele tem, mas como realmente alguém que influenciou e que modificou as pessoas no seu próprio tempo. É bacana de falar de Shakespeare, né, que tem sempre essas questões aí a respeito da figura dele, que talvez Shakespeare nem existisse, né, fosse outra pessoa se passando por Shakespeare. Mas, independente disso, a gente pode perceber, né, na ideia de Shakespeare uma coerência muito grande, né? Os textos dele, seja escrito por alguém chamado William Shakespeare ou não, são textos muito coerentes, ainda que tenham, logicamente, aí, variações estruturais e até de estilísticas, né? Como Romeu e Julieta, ser uma peça romântica e ser uma peça poética, muito mais do que se a gente for pensar Hamlet ou Otelo ou as outras tragédias que são muito mais realmente focadas num questionamento realmente filosófico, né, que é muito comum em Shakespeare, mas não dá para negar que seja Shakespeare ou outra pessoa, esse cara realmente era uma pessoa que entendia dos dilemas mais universais. E talvez até por isso as histórias dele se passassem em locais tão diversos, como Veneza, Verona, a Dinamarca, né, do Hamlet, e todos esses países, até o Novo Mundo, né, a gente tem na Noite de Reis essa ideia da chegada do Novo Mundo, que foi talvez até meio que quase junto ali à época de Shakespeare, né, a descoberta das Américas, e tudo isso só torna ele ainda mais universal do que ele é, né? Eu acho que é uma das grandes capacidades do Shakespeare, uma das coisas que mais chama a atenção, principalmente se a gente levar em conta do lugar que ele está, né, e da época, que tu não tinha contato direto com outras culturas, justamente a capacidade de reconhecer a diversidade, de representar a diversidade. Assim. Tu tem, como tu falou, da Itália, sei lá, do que seria a América até a Itália. Uma ideia de Itália que o britânico tinha naquele momento. Mas embora, claro, não seja uma representação fiel dos lugares, mas é alguma coisa nesse sentido, né? Uma representação de como alguém da Inglaterra daquele tempo enxergava esses lugares. Mas, ao mesmo tempo, é um reconhecimento da diversidade, assim, não são britânicos na Itália, assim, são italianos, ainda que não sejam iguais aos italianos de verdade, ou que seriam os italianos naquela época, embora ainda nem pudesse falar em Itália, mas ele reconhece uma diversidade, assim, ele consegue mostrar isso no texto, que é um negócio que é difícil a gente encontrar, principalmente para alguém que não tinha, uma pessoa dessa época, tu não tinha contato diário ou frequente, via de regra, com culturas diferentes, assim, como a gente tem hoje, por exemplo. Muitos autores, talvez se a gente for pegar até o nosso cenário brasileiro, Machado de Assis era um grande leitor de Shakespeare, quando Shakespeare nem era isso tudo que é considerado depois do século XX, né? Essas pessoas que já percebiam ali essa ideia de que Shakespeare retomava os clássicos de uma forma ainda melhor, né? Ainda mais profunda, né?
E quanto a essa questão também, muita gente fala que Shakespeare não necessariamente seria um renascentista, talvez até mais maneirista, porque ele utilizava de artifícios que lembravam as ideias gregas, e não exatamente como os renascentistas de uma retomada realmente dos gregos, né? Isso é uma discussão aí que obviamente nunca vai ter fim, né? Essas discussões literárias, filosóficas, mas é bacana de a gente perceber também que, independente da questão de onde Shakespeare se encaixa na literatura, talvez a questão seja onde ele não se encaixa, né? Porque ele é tão a mais do que os outros que encaixá-lo num gênero literário fica até complicado, e lembrando que ele escrevia para o teatro, né? Para ser falado o texto dele, né? Não era um texto para ser lido. Aqui a gente cai na velha discussão da diferença de tu discutir o autor e tu discutir a obra, né? Eu acho que o Shakespeare tem de grande diferença dos outros, o grande diferencial dele, mais um dos diferenciais dele, é justamente isso. Tu vai falar de tragédias, tu fala de diversos atores e é do Shakespeare. Tu vai falar de comédia, tu fala de diversos atores e é do Shakespeare. Então é difícil tu catalogar ele de alguma maneira, não porque não tenham características específicas do texto dele ou qualquer coisa do tipo, mas justamente porque ele trabalha com uma amplitude de temas, uma amplitude de maneiras de descrever as coisas, que encaixa num monte de coisa, né? Os recortes podem ser de várias áreas das ciências humanas, né? Pode ser um recorte filosófico, um recorte político, um recorte social, um recorte até amoroso, né? Vou pegar as peças como já citado Romeu e Julieta, e assim, eu já li várias, ainda não li mais do que talvez a metade das peças de Shakespeare, mas o que realmente fica firme é a capacidade dele de lidar com temas pesados de forma relativamente simples, né? E talvez nesse sentido o Romeu e Julieta seja justamente a peça mais amada, até uma expressão da Bárbara Eleodora, que é uma crítica especialista em Shakespeare brasileira, que morreu recentemente, que ela falava que indubitavelmente, mesmo não sendo a melhor peça de Shakespeare, Romeu e Julieta era a peça mais amada e talvez entre as mais conhecidas, né? E justamente pelo fato de justamente pegar talvez um período tão triste, que é uma história, uma tragédia de dois amantes que morrem ao final, até se matando, né, no final da peça, e trazer aquilo com uma leveza, né? Até se a gente for lembrar da peça, quem já leu a peça lembra da personagem da ama, que fica contando anedotas o tempo inteiro. Então ele sabe realmente transpor essas dificuldades do ser ou não ser, né, coisas tão profundas, para uma tradição de entendimento que o público iria entender, lembrando que o público dele era realmente o que seria o povão da época, né? Era a população de mais baixa renda que ia nos teatros, no Globo, lá nos teatros na época do Shakespeare. Eu acho até difícil fazer, para a época do Shakespeare, uma diferenciação na linha do que a gente faz hoje, vamos chamar de cultura erudita e popular, ou popular, uma coisa assim, porque tu tinha outro cenário, né? É uma coisa que estava nascendo. Mas isso é uma coisa que com o tempo tem chamado a atenção. O Shakespeare tem transitado, né, no que seriam os dois. É o maior dos expoentes não sei se pode chamar da literatura, da dramaturgia, mas do texto, e referenciado e revisitado o tempo todo por gente que estuda, e mesmo dentro da academia, qualquer coisa do tipo. Mas ao mesmo tempo é um cara que as peças eram assistidas, né? As pessoas iam lá, pagavam lá uma moedinha lá para assistir, e faz essa transição, né? Transita nesses dois lugares, assim. E eu acho que vai na linha do que a gente estava falando, dessa diversidade que é o Shakespeare, né? E eu acho que o grande que chama a atenção dele é justamente essa capacidade, porque é um cara que produziu muito, escreveu muito, e escreveu coisa boa, assim, né? Se manteve num nível que talvez nas artes é difícil tu pensar num nome que no campo dele tenha sido tão, apesar de é difícil falar esse tipo de coisa, mas tá tão acima dos outros no tempo dele, e tenha durado tanto tempo, né? E tenha transitado por uma gama tão ampla de fazendo coisas diferentes, né? De temas ou tipo, e é um cara que tem muita qualidade na prosa,
seria tanto na prosa dele, ou no texto dele, e ao mesmo tempo trata de questões profundíssimas, mas aí ao mesmo tempo todo mundo pode assistir a peça dele, é acessível. Então eu acho que no que a gente tem assim a ideia do gênio de antigamente, talvez o grande que se fala, que se aponta nomes como, sei lá, Beethoven ou Leonardo da Vinci, algo do tipo, talvez o exemplo mais bem acabado seja o Shakespeare. E assim a gente encerra essa edição da Casa do Chapéu e a gente se encontra na próxima vez. Até lá.